O coração, ele é o centro da vontade humana. Lemos nas Escrituras a respeito do coração endurecido que se recusa a fazer o que Deus ordena. Êxodo capítulo 4, verso de número 21. Do coração submisso a Deus. Josué capítulo 24, verso 23. Do coração que decide fazer algo para Deus. 2 Crônicas 6, 7. Do coração que se dedica a buscar o Senhor. 1 Crônicas 22, 19. Do coração que deseja receber as bênçãos do Senhor. Salmo 21, de 1 a 3. Do coração inclinado aos estatutos de Deus. Salmo 119, verso 36. Do coração que deseja fazer algo pelos outros. Romanos, capítulo 10, verso de número 1. Todas essas atividades, elas ocorrem na vontade humana. Então, você repara que o que nós estamos falando, né? Primeiro, a gente falou que aqueles sentimentos, eles decorrem na mente humana. Agora, a gente falou da capacidade emocional dos seres humanos. E agora a gente falou sobre a vontade humana. São 3 características muito importantes que nós precisamos fixar no nosso estudo de hoje, tá bom? O amor de todo o coração é o elemento essencial a uma vida de obediência. Repetidas vezes, o povo de Deus, no passado, procurou substituir o verdadeiro amor do coração pela observação de formalidades religiosas exteriores. Não é? Jesus, por várias ocasiões, não é? Deu declarações de que aquele povo que era o que mais cobrava dos outros em relação ao rito judaico, por exemplo, né? Os chamados fariseus, eles colocando aquelas pessoas como sendo hipócritas. Por quê? Porque abdicaram do amor verdadeiro e passaram apenas à observação de preceitos religiosos como sendo formalidades exteriores. Festas, por exemplo, sacrifícios, né? A gente vai ver em Isaías, capítulo 1, do verso 10 ao verso 17, Números, capítulo 5, versos 21 a 26, Deuteronômio, capítulo 10, verso de número 12. A observância exterior, sem o desejo interior de servir a Deus, é hipocrisia, justamente o que Jesus ele acusava aquelas pessoas, né? Dizia que elas eram hipócritas e foi severamente condenado, né, pelo nosso Senhor. E a gente vai ver isso em Mateus capítulo 23, verso 13 a 28, Lucas capítulo 21, dos versos 1 até o verso 4. Como a gente está em Mateus na beira do 23 aqui, vamos dar uma passada de olho, né, nesse texto. Mateus capítulo 23, de 13 a 28, diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino de Deus, o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto,
O que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Até o verso 28, né? Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, Jesus ele condenou, obviamente, com toda a severidade necessária, né, a observância exterior a práticas, sobretudo, né, da lei, como a gente acabou de ver aqui, muitas coisas ligadas aos preceitos estabelecidos em Israel, né, pela fé judaica, sem, contudo, considerar o interior, que era servir. E ficou muito claro para a gente aqui, quando no verso 23, né, ele diz: ai de vós, escribas, fariseus, porque dais o dízimo do hortelã, do endro, do caminho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, né, aquilo pelo qual a lei ela foi construída, de fato eles não buscavam seguir, mas eles utilizavam a lei, como a gente vai ver em versos anteriores, para fazer condenações, ou seja, para impedir que outras pessoas pudessem chegar ao reino dos céus. Ou seja, nem eles entravam e nem permitiam que outros entrassem no reino dos céus. Muitos outros fatos espirituais têm lugar no coração da pessoa regenerada, né? Ela louva a Deus de todo o coração, Salmo 9, verso de número 1, medita no coração, Salmo 19, verso 14, clama a Deus direto do seu coração, né? Salmo 84, verso de número 2, busca a Deus de todo o coração, Salmo 119, versos 2 e verso 10, oculta a palavra de Deus no seu coração, Salmo 119, verso de número 11, Deuteronômio 6, 6, confia no Senhor de todo o coração, Provérbios 3:5. Experimenta o amor de Deus derramado em seu coração, Romanos capítulo 5, verso número 5. E canta a Deus no seu coração, Efésios capítulo 5, verso 19, Colossenses capítulo 3, verso de número 16. Terminando então o nosso estudo. Bom, a gente já falou, né, que a solução para o coração pecaminoso ele é a regeneração. Não devemos encarar, né, a visão bíblica no âmbito da biologia, claro, mas obviamente nós devemos encarar o coração, essa citação a respeito do coração, como um símbolo, né, das emoções e do espírito, pois o escritor altíssimo, né, o Senhor Deus, ele não desejou fazer um livro de ciências somente, né? Ele estava fazendo a sua palavra e transferindo ela para nós, para que nós, em todas as épocas da história da humanidade, nós a compreendêssemos, tá bom? Desde os períodos primórdios até aos dias
de hoje. Ainda assim, né, se a gente analisar que do coração procedem as saídas da vida, como diz a palavra de Deus, e também a afirmação bíblica de que no sangue está a vida, né? Ambas elas são bíblicas, estas atendem perfeitamente a visão científica, então não há questionamento a fazer em relação ao que diz a palavra de Deus e comparando em relação à ciência. É importante que a gente compreenda também que no coração pode-se armazenar tanto bem quanto mal, para que escolhamos, né, o que nele deve residir, e isto é fundamental para determinar não só nas nossas escolhas, mas também nas nossas ações. Trocando em miúdos, um coração mau ele vive para a prática do mal, e um bom coração, um coração onde residem coisas boas, ele vive para a prática do bem, né? Como diz do coração partem as saídas para a vida, imagine isso também do ponto de vista de que aquilo que o seu coração está cheio é o que você vai expressar para as pessoas ao seu redor, né? Se no seu coração está mágoa, tristeza, angústia, maldades de um modo geral, elas vão extravasar para a sua vida e também serão, não é? Obviamente, aquilo que vão atuar sobre a vida dos outros ao seu redor. Agora, se o oposto é verdadeiro, né? Se no seu coração reside o bem, reside o amor, reside a paz, reside o perdão, não é? Nesse coração, tudo aquilo que sair dele para as saídas da vida, para aquilo que você faz no seu dia a dia, certamente serão boas saídas também, tá bom? Não se alcança um coração bom somente com a vontade humana. Esse é um dos principais problemas que a gente vê no tempo presente. Quando a gente fala a respeito de salvação, quando a gente fala a respeito de Jesus, quando a gente fala a respeito de amor ao próximo, algumas pessoas elas tendem a dizer a seguinte frase: eu nunca fiz mal a ninguém. Ora, nós não vivemos apenas para não fazer mal, nós vivemos também para fazer o bem, ok? Isso é uma coisa. A segunda coisa é o que é mal para aquele que tem um coração caído, tá? A nossa concepção de bem e de mal, ela varia de acordo com o nosso grau de conhecimento. E aí a palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 8, verso 32, ela diz lá, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecendo a verdade, efetivamente o seu coração, ele vai ser reconhecido por você mesmo. E aí sim, você vai ter total condição de dizer se do teu coração estava saindo algo bom ou algo mal, né? Nossa condição de caído espiritualmente nos impõe um coração igualmente caído. Não resta o que fazer. Sobretudo para aquele que resiste à palavra de Deus, né? Então, fulano é uma ótima pessoa. Em que termos ela é uma ótima pessoa? Porque ela não pratica mal para alguém, tá? Mas ela pode estar praticando mal para si mesma. Como é que ela faz isso? Resistindo à vontade de Deus na vida dela, resistindo à palavra de Deus, né? E como ela faz mal para ela própria, resistindo à palavra e à vontade de Deus, certamente que ela está fazendo mal também para os outros, porque pelo menos ela está deixando de fazer o bem para as outras pessoas, tá? Pelo menos, tá certo? Depois é que a gente, quando a gente aceita Jesus como único suficiente Salvador, a gente ganha olhos espirituais, passa a enxergar a palavra de Deus, passa a enxergar a vontade de Deus, e aí sim nós vamos ter condições de dizer se aquelas obras anteriores que a gente fazia, aquilo que acontecia antes de Cristo na nossa vida, se de fato era bom ou era mal, né? Geralmente a gente se reconhece como pecador,
a gente se reconhece como estando no mau caminho, certamente a gente também vai reconhecer que praticou mais obras antes de Cristo fazer parte da nossa vida. A regeneração do coração se dá verdadeiramente para aqueles que recebem a palavra de Deus a partir da semente que lhe foi plantada, né, na pregação do Evangelho, conforme está escrito lá em Romanos, né, capítulo 10, em vários versículos, quando diz ali, né, da necessidade que a pessoa tem de ouvir a palavra de Deus para que a fé ela brote na sua vida. E é exatamente isso que é necessário para todo e qualquer ser humano. Receber a palavra da vida, para que a palavra da vida ela nasça e frutifique dentro daquela pessoa. Aquela pessoa ela vai ver crescer dentro dela uma fé genuína, né, uma fé para a salvação, e ela vai ser restaurada, né, inclusive recebendo um novo coração, conforme nós já fizemos citação aqui, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês sobre o coração, que eu tinha para passar. Eu espero que tenha sido de alguma forma esclarecedor para você que está acompanhando conosco. Que Deus abençoe a tua vida